Quem é Emmanuel Macron? Um líder fraco? Um líder intransigente? Um porco capitalista neoliberal? Um nerd blue pill? Ou somente um dos últimos românticos? Olá, eu sou o Maca e bem-vindo ao Plano B, o seu canal de análises aleatórias. Hoje vamos falar desse político polêmico, o bastião do centro, aquele que todos escolheram não gostar, o tomador de decisões impopulares, o amigo de Vladimir Putin, 25º presidente da República Francesa. Ele, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. E antes de mais nada, já deixa o like aí porque foi trabalho, viu? É um resumão lindo, maravilhoso pra tu saber tudo do assunto. Perfume de sabedoria, merece um inscreva-se também, ok? Combinado? Bora pro tema! O menino Emmanuel nasceu na cidade de Amiens, no norte da França, no dia 21 de dezembro de 1977. Ele é filho de médicos e é o mais velho de 3 irmãos. Ele não foi batizado logo que nasceu e, por decisão própria, tomou o catolicismo como religião aos 12 anos. Hoje ele se considera agnóstico. Estudou o ensino fundamental e médio francês no tradicional colégio jesuíta de Amiens, sempre com excelentes notas. Aos 15 anos conheceu sua professora de literatura e teatro, Brigitte Trogneux, de 40 anos, com quem mais tarde, bem mais tarde, se casaria. Os dois estabeleceram laços de amizade imediatamente, mas esses laços, só do lado do Macron, virou uma paixão fulminante, coisa de novela mexicana. E sem se importar com as convenções sociais, nosso bravo Manolito foi lá fazer o quê? Se declarou para Brigitte. Mas na época Brigitte era casada, tinha 3 filhos e foi muito profissional. Claro, não levou a sério as investidas, mas depois confessou que ficou impressionada com a inteligência do garoto. E sabendo que ele estava apaixonado pela professora, a família de Macron resolve enviar o menino para terminar o ensino médio no colégio parisiense Lycée Henry. A distância o afastou de Brigitte, mas ele não quis saber de esquecer ela não, tá? A gente vai voltar nesse romance aí mais tarde, beleza? Concluído o ensino médio na capital, o nosso jovem Macronzito se matricula na Universidade de Paris-Nanterre, onde cursa filosofia. Logo depois ele já emenda um mestrado em políticas públicas no Instituto Político de Paris. E nessa de se especializar para o mercado, Telecurso 2000, EAD, ele entrou na Escola Nacional de Administração em Paris. Essa escola, que hoje nem existe mais, tinha muito prestígio na época e era uma excelente porta de entrada para o serviço público e para a política francesa. Pois bem, lá ele estudou administração pública e se formou em 2004. Porra, que currículo violento, né? Mão de obra qualificada, né? Tá na hora de entrar pro mercado de trabalho, hã? Meus queridos, logo em sequência ele já é admitido como inspetor financeiro no Ministério da Economia francês. Foi também nessa época, ali por volta de 2006, que ele conhece uma figura muito importante na sua carreira política, François Hollande, e logo depois já se torna afiliado do Partido Socialista. E começa a fazer os seus primeiros contatos na política enquanto segue com a sua carreira. Formado, empregão, carro do ano, filho de médico, partidão. Deve estar chovendo na horta, hein? Não! Emmanuel Macron é um romântico. Que homem! Lembra da Brigitte? Ah, Brigitte. Nesse tempo que passou distante, Macron não esqueceu sua amada. Foi mandando pra Brigitte uma cartinha ali, um zap aqui, um oi sumido a colar. Nessa, o casamento da Brigitte, que já não estava bem das pernas, acaba. Caminho livre para que Macron, agora um homem já feito, engate o seu namoro dos sonhos. Namoro que virou casamento em 2007. Final feliz pros pombinhos. Voltando para sua carreira, nesse mesmo 2007, Macron foi convidado para participar da Comissão Attali, a convite do então presidente Nicolas Sarkozy. Essa tal Comissão Attali foi um órgão formado por membros do governo e da iniciativa privada no sentido de fomentar a aceleração do crescimento econômico da França. Ou seja, colocaram o cara para fazer contato com a nata política e empresarial da França. Quer coisa melhor? E com tanto network acumulado, foi chamado para o banco de investimentos Rothschild, onde foi cabeça por trás de vários negócios bilionários. Inclusive, um desses negócios foi a aquisição da Pfizer pela Nestlé em 2010, um negócio de 9 bilhões de dólares, só isso. Com seus resultados, virou sócio do banco e milionário aos 32 anos. Nessa de serviço público, virar banqueiro, Macron continuou no Partido Socialista, sem grandes aspirações, mas continuava fazendo seus contatos. Inclusive, continuava muito próximo de François Hollande. Em 2012, entra para a campanha de Hollande e
o ajuda a elaborar o programa econômico de um governo que o leva à vitória. E rapidamente Macron se tornou a principal referência econômica para Hollande e em julho de 2014 é efetivado como ministro da Economia da França. A partir daí, a gente tem que ver como é que o país estava naquela época. Eram tempos de crise, popularidade do governo Hollande muito embaixo e o desemprego já passava dos 10%. Nisso aconteceu o que pouca gente imaginava. Ele colocou Emmanuel Macron para resolver a situação, fazendo o quê? Reformas. E com a ajuda do primeiro-ministro Manuel Valls, ele conseguiu impulsionar uma reforma trabalhista que depois foi chamada de Lei Macron. E apesar dos protestos massivos em 2015 e 2016, inclusive não contando com o apoio do parlamento, o governo recorreu ao artigo 49, parágrafo 3º da Constituição francesa, que garantia que a reforma pudesse passar sem uma votação da Assembleia Nacional. E isso de aprovar reforma sem o parlamento, a gente vai ver que o Macron toma gosto e vai fazer de novo. E o que importa é que quando olhamos para os números, essa reforma, que facilitou demissões, facilitou contratações, modernizou a lei trabalhista, não surtiu muito efeito, já que a taxa de desemprego caiu menos de 1% até 2017. E vamos lá! O governo François Hollande estava passando por várias crises. Crise migratória, guerra na Síria, pessoas na rua protestando. Era muito caos. E nessa confusão, quem que aparece? Uma figura que na época era muito desconhecida, mas hoje a gente conhece bem. E essa figura atende pelo nome de Marine Le Pen. E o Macron, esperto que era, vê no discurso da Le Pen uma oportunidade de se colocar como opção entre a extrema-direita e o que não estava dando certo no governo François Hollande, de quem estava se desvencilhando progressivamente desde finais de 2015. Fingiu que o governo Hollande não era com ele, né? E sua vontade era pavimentar seu caminho para a presidência. E para isso ele criou seu próprio partido, o République En Marche. E o caminho era o centro, nem esquerda, nem direita. O partido é fundado em abril de 2016 e o movimento foi tão forte que apenas alguns meses após sua criação, o En Marche já contava com mais de 200 mil filiados. E tinha uma equipe jovem, formada majoritariamente por millennials que já entendiam como funcionavam as redes sociais na época, que fizeram o En Marche chegar nas pessoas certas e crescer tanto. Após quase um ano de atritos e a fundação de um partido completamente novo, Macron deixa o governo Hollande em agosto de 2016. E uma candidatura que parecia improvável se torna oficial pouco menos de 6 meses antes das eleições de abril de 2017. Só que apesar de muita gente envolvida, muito amor, ninguém solta a mão de ninguém, Macron ainda só estava em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 14%. Marine Le Pen, da extrema-direita, vinha em segundo, com 26%. E em primeiro, o favorito, ex-primeiro-ministro de Nicolas Sarkozy, François Fillon, vinha com 29% das intenções de voto. E é aí que aquela visão do Macron de se colocar como opção entre a extrema-direita e a esquerda se torna o seu pulo do gato. Acompanha, o jornal francês Le Canard expôs um escândalo envolvendo a mulher de François Fillon. A história é que ela teria recebido em 8 anos 500 mil euros de um emprego fictício como assessora parlamentar. E com a candidatura do republicano caindo vertiginosamente, não só a França, mas o mundo inteiro se viu na possibilidade de ter uma candidata de extrema-direita ganhando as eleições para presidente na França. E quem é que surge como grande alternativa? Ele mesmo. Após um primeiro turno disputado, Macron consegue reunir os votos de Fillon e levar a disputa para o segundo turno. E foi nessa hora que ele mais se posicionou como antítese de tudo que representava Marine Le Pen. Dessa vez a França tinha que escolher entre o bem e o mal, a autocracia e a democracia. E com isso ele conseguiu fazer o que pouca gente fez na França. Reuniu a centro-esquerda, reuniu a centro-direita, além de ter dado um pau na Le Pen no debate do segundo turno. Assim, em 7 de maio de 2017, Macron vence o segundo turno com 66% dos votos, o dobro dos votos de Le Pen. E 7 dias depois, Emmanuel Macron, aos 39 anos, era empossado presidente da República Francesa mais jovem desde Napoleão Bonaparte. Para ele esse negócio de idade não vale nada, deu para perceber, né? E para deixar caminho livre para ele governar, um mês depois a coligação do En Marche garantiu 60% das cadeiras na Assembleia Nacional Francesa. Beleza, ganhou, legal, uhul! Só que aqui é França, meu filho. Aqui tem porradaria. A
Apesar de toda a empolgação anti-Le Pen que tomou conta da campanha presidencial, a gente deve lembrar que a França estava passando por grandes convulsões populares. O desemprego em 2017 ainda era de 9,5% e Macron ainda era a cara das reformas feitas no governo Hollande em 2016. A frustração com a política na França era muito alta, chegando a 25% de abstenção no pleito de 17. Isso foi mais votos do que Le Pen teve no segundo turno. E as abstenções das eleições parlamentares foram ainda maiores, chegando a 30%. E seu principal problema de início de mandato foi o movimento dos coletes amarelos. Em 2018, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra um fundo verde que fomentava o uso de novas matrizes energéticas. A realidade é que o governo ia taxar a gasolina do povo francês em prol de causas ambientais. E o povo francês é até a favor de causas ambientais, mas eu já tô desempregado, você já tirou meu poder de compra, tu tá tirando os meus direitos, e agora tu quer aumentar minha gasosa? Além do imposto, Macron foi implementando outras reformas fiscais, sociais e dá-lhe mais reforma trabalhista. O cara gosta de uma reforma. Aí, meu amigo, não tem jeito, a popularidade cai. Popularidade caindo no início de mandato é muito comum entre presidentes franceses, só que no caso de Macron foi diferente. Ninguém gostava mais dele. Sua popularidade em 3 meses de governo era pior do que a de François Hollande e de Nicolas Sarkozy. A esquerda não gostava dele porque era austero e aplicava reformas impopulares e pró-mercado. A direita não gostava dele porque achava que ele era interventor e gostava de inventar imposto, além de ter várias ideias ditas progressistas. Ou seja, o que fez dele um candidato surpreendente e extremamente viável durante as eleições, agora era motivo de sua impopularidade. E o ano de 2020 vem com a pandemia do Covid-19 e Macron já age rápido. Faz todo o protocolo de isolamento, fica em casa, usa máscara, etc, etc. E além das medidas sanitárias, assim que saiu a vacina, ele foi fazendo todas as campanhas de vacinação. E vieram uma enxurrada de críticas, claro. E muitas dessas críticas tinham fundamento, como a falta de máscara ou testes para a doença. Isso faltou mesmo. Mas tinha aquela galera reclamando que foi lockdown demais, que foi muito tempo de máscara, pra que vacina? E a economia? E os empregos? E as criancinhas? Sabe como é, né? Mas apesar de todas as críticas, vai entender, a partir da pandemia a popularidade de Macron passou a subir, mais precisamente 14%. E esse é um fenômeno inexplicável. A pandemia foi um susto para todo mundo. Todas aquelas notícias, todas as informações, a gente ficando em casa, nossa vida mudando completamente. Nessa aparece Macron na TV fazendo vários pronunciamentos orientando a população francesa sobre o que fazer e não fazer durante a pandemia. Imagina um francês que nem é muito habituado com TV, mas tendo que ficar em casa, vendo seu presidente dizer: calma, tá tudo bem, a gente já tá cuidando de tudo, ok? Faz isso que vai dar bom. E esses pronunciamentos foram muito bem recebidos pela população francesa, que em tempos de dificuldade aprendeu a confiar no seu líder. E a pandemia vai passando e Macron vai equilibrando os pratinhos de seu governo reformista e impopular, mas que vinha de boas avaliações sobre sua atuação durante a pandemia. Já em 2021, a França anota crescimento recorde de sua economia, e o desemprego cai a 7,4%, pior que a média europeia, mas dentro da meta estabelecida quando iniciou seu mandato. Números bons para quem vinha de tanta impopularidade, né? A invasão da Rússia na Ucrânia é o tema que mais toca Macron no início de 2022, já que ele estava ali com uma certa popularidade com o povo francês. Eu não vou entrar no assunto Rússia e Ucrânia porque é um assunto muito complexo, mas eu vou citar 5 fatos que tornam a França essencial nessa treta. Primeiro, a França é dona de um arsenal nuclear, um porta-aviões e submarinos nucleares, além de ter uma indústria aeroespacial e militar muito avançada. Segundo, é membro cativo do Conselho de Segurança da ONU. Terceiro, é tradicional defensora da unidade do Ocidente como bloco geopolítico e da democracia como modelo de sociedade. Quarto, é a 7ª maior economia do mundo, a 2ª maior da Europa, o 6º maior importador e o 7º maior exportador. Quinto, a França tem relações muito próximas, tanto políticas quanto culturais, com a Rússia desde os tempos dos czares. E esse último faz referência à ótima relação que Macron tem com Vladimir Putin. Sim, Macron faz networking até com coisa ruim. E Manolito usou essa amizade com Vladimir Putin na esperança de interceder no imbróglio. A ideia central de Macron é que a Rússia deveria ser derrotada, mas não humilhada. Em caso de derrota esmagadora, o medo era que um sentimento de revanchismo tomasse conta da sociedade russa e outro conflito ainda maior se tornasse realidade, incluindo a OTAN. Bom, apesar de suas tentativas e até de ir lá falar com o presidente chinês e dizer que a Europa não é vassala dos Estados Unidos, ele não tem conseguido mudar muito o cenário do conflito. Mas o que isso importa? O que importa é que o francês viu isso com bons olhos. Ah lá!
nosso presidente está fazendo alguma coisa. E por isso ele chegou às beiras das eleições de 2022 como forte candidato. Porém, com a constante tendência de polarização política no mundo, os extremos também vinham ganhando força na política francesa. Acompanhe comigo. Marine Le Pen, que já tinha rivalizado no segundo turno com Macron em 2017, de extrema direita e do partido Reagrupamento Nacional, e Jean-Luc Mélenchon, do partido de esquerda populista França Insubmissa, fizeram campanhas fortes e tinham boa parte do eleitorado francês. Mas o bom desempenho como presidente e um racha na esquerda francesa garantiram a Macron a vitória no primeiro turno, com 27% contra 23% de Marine Le Pen e 21% para Mélenchon. Gente, política francesa é um ninho de marimbondo, é muito complicado, não dá pra ficar explicando os pormenores, porque senão a gente vai ter um documentário de 3 horas aqui, né? E a disputa foi pro segundo turno. Emmanuel Macron e Marine Le Pen, de novo. E para Macron, a disputa também era contra um eleitorado que só tinha reeleito 3 presidentes desde o maior conflito da história da humanidade. Você sabe qual é, né? O YouTube também sabe, eu não posso falar aqui. E esse segundo turno se desenhava da seguinte maneira. Se em 2017 Macron era a representação do antifascismo, do anti-extrema-direita, do anti-Le Pen, agora em 2022 o cenário já era bem diferente. E bem mais complicado. O francês tinha que decidir se queria ou não a política liberal de Emmanuel Macron. Macron! Já não era mais o simples maniqueísmo entre autocracia e democracia que Macron surfou tranquilo em 2017. Em 2022 havia um Macron tangível, que já havia apresentado seu trabalho. E esse presidente tinha 2 lados, vamos dizer assim. O primeiro lado era do presidente que agiu rápido e injetou bilhões para salvar empregos durante a pandemia e fez valer os interesses da França no cenário geopolítico internacional. E o segundo lado era do presidente que facilitava demissões, alterava as leis trabalhistas, criava novos impostos e várias outras políticas austeras. Esse era o Macron que o eleitor estava tomando como referência em 2022. Não era mais o Macron das ideias de 2017. Enquanto isso, Le Pen abandonou o discurso pautado no populismo e se distanciou da imagem de política extremista. Parou de falar em pena de morte ou saída da França da União Europeia e começou a tratar de temas como industrialização verde. Le Pen também abordou muito a questão do poder de consumo do francês, que caiu muito entre 2017 e 2022. E ela fez isso mirando principalmente as classes mais populares, que são mais sensíveis aos preços dos produtos, de olho no eleitorado deixado pelo esquerdista Mélenchon após o primeiro turno. Mas Macron conseguiu impedir o avanço de Le Pen e herdou a maior parte dos votos do partido França Insubmissa. E em 24 de abril de 2022, Macron foi reeleito presidente da França com 59% dos votos. Apesar de uma vitória não muito fácil contra Le Pen, a França viu um grande avanço da direita no país. Lembre-se, a questão já não era mais puramente ideológica e Marine já conseguia atrair os olhares dos eleitores mais moderados da direita. E Macron sente isso logo nas eleições legislativas que seguem as eleições presidenciais. Ele perde a maioria absoluta no parlamento e tem que passar a negociar com a esquerda e com a direita para ter maioria relativa. E ele não gostou muito dessa história. A gente já viu na época que ele era ministro do Hollande que ele não gostava muito desse negócio do Congresso atravancando as reformas dele, não. E com sua fome insaciável por reformas, ele já começou a mandar uns recados para a Assembleia Nacional. Olha, cara, pandemia passou aí, guerra na Ucrânia, a gente tá passando por uma seca, olha... Tempo de abundância acabou, nós vamos ter que apertar as contas aí. Era o fim da era da abundância. E essas alfinetadas ele traduziria em outubro como uma proposta de reforma da Previdência, que aumentava a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Esse era o grande ponto crítico da reforma. Para ele, essa reforma era a única maneira que ele tinha de aumentar a receita do Estado sem ter que elevar os impostos para a população. Há controvérsias. E após sua proposta receber uma moção de censura, Macron ameaçou dissolver a Assembleia Nacional, coisa que acabou não acontecendo. E dá-lhe greve sendo convocada. A partir daí, de novo, uma guerra entre Macron no centro e a esquerda e a direita do outro lado. Você já ouviu essa história em algum lugar, né? Macron arrumou briga com todo mundo, menos com o partido dele. É isso aí, meus amigos. Bem-vindo ao centro, ou melhor, extremo centro. O extremo centrismo pressupõe a aversão ao populismo e o incentivo ao pragmatismo e ao realismo. E quem é de sindicato, quem é do grupo de tiozão, sabe, né? Não dá pra fazer política de esquerda e de direita sem aquele tiquitinho assim, ó,
de populismo e falcatrua. A realidade não funciona muito bem com essa galera. E assim o cara foi enrolando todo mundo e quando ele viu que a reforma não ia passar pelo parlamento, ele fez o que ele mais gosta de fazer. Meter uma canetada. Mais uma vez, com base em algum código que ele achou lá na Constituição francesa, ele conseguiu passar a reforma sem aprovação da Assembleia Nacional do país. A reforma, de fato, passou por várias alterações e censuras, mas o artigo que eleva a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, esse passou. E isso está gerando vários protestos na França e treta com a esquerda e com a direita. Qual é o perigo disso? Ele pode gerar uma ingovernabilidade para ele. Partidos de esquerda taxaram o método de precedente perigoso, já que esse ato poderia invalidar o papel do parlamento em outras aprovações de reforma, o que é verdade. Inclusive hoje, a posição de Marine Le Pen é que Macron se retire do cargo por não ter mais condições de governar. Sério, essa reforma é muito impopular. Para você ter uma ideia, 2/3 dos franceses não queriam essa reforma. Mas também, quem quer? Macron, você vai ter que carregar o peso de todo o governo reformista, o de gerar ódio. E no caso dele, a galera tem razão, né? Ninguém queria reforma e ele ainda passou por cima do parlamento. Por mais necessária que essa reforma fosse, a gente tem que concordar que a democracia também é mandar se fuder. Olha, eu propus aqui, você não quer? Então, foda-se. Vou continuar meu governo aqui? Sem a reforma? Faz parte. É o famoso, tudo bem, mas lá na frente vai dar merda, tá ok? Mas parece que Macron prefere ser reconhecido como gente que faz do que como quem avisa amigo é. Já deu pra perceber que a carreira do Macron é marcada por uma série de decisões arriscadas. Desde sua paixão avassaladora por uma mulher 24 anos mais velha aos 15 anos, passando por sua meteórica carreira corporativa, até suas polêmicas reformas à frente do governo francês. Macron faz tudo isso com obstinação. Seu governo é um aglomerado de altos e baixos, tentando se equilibrar no caos da política francesa e nas inúmeras crises mundiais. O que não podemos dizer é que a França não sabia onde se meteu quando escolheu pela segunda vez. O país escolheu o caminho que Macron já havia proposto para a França lá em 2017. E talvez por causa da pandemia e da crise da Rússia, o francês nem tenha percebido isso. O que sabemos é que sua cara amarrada e disposição de milhões estão levando a França a um movimento. Movimento que pode ser bom porque estão acertando as contas do país ou pode ser ruim porque está levando o país para um caos social. E o que o futuro reserva? Crescimento da direita? Da esquerda? Será que Macron vai conseguir continuar governando? Qual será o papel dele a partir de agora no conflito entre Rússia e Ucrânia? Essas são perguntas que a gente só vai poder responder com o futuro. E se você quiser um vídeo daqui a alguns meses com atualização sobre o que está acontecendo na política francesa, deixa aqui nos comentários, tá? E se você gostou desse apanhado da vida e da carreira de Emmanuel Macron, você pode deixar o like aqui. Qualquer dúvida, deixa seus comentários. E se você tiver alguma sugestão de outros vídeos que a gente vai fazer aí pro futuro, deixa aqui nos comentários também. Só não deixa de entrar em contato com a gente. Mais uma vez, galera, dá o like, inscreva-se e é isso aí. Valeu, tchau, tchau.